Você conhece a Quantum? Não? Então escaneie o QR Code para descobrir a chave de uma vida mais saudável, leve e quantificada. Dado o fato dessa explicação de que a desindustrialização do país teve muito a ver com uma influência norte-americana política aqui, o quanto isso tem a ver com o que a gente tem visto hoje do ponto de vista político entre relação entre Brasil e Estados Unidos nos últimos tempos. Se acentuou. A relação, a tentativa do Trump de se meter no processo jurídico, judicial brasileiro com relação ao Bolsonaro, depois agora uma aproximação aparente dele com o Lula, assim, o que causa, e sanções, né, que foram dadas ao Brasil agora recentemente e tudo mais, qual que é o interesse hoje norte-americano no Brasil, como eles gostariam que a gente se portasse enquanto país para que fosse benéfico para eles, o quanto a gente está disposto a fazer isso mesmo no atual governo e o quanto você acha que eles vão tentar de alguma maneira se meter a colher nas eleições do ano que vem? Isso é um problema bastante complexo, né? Porque hoje a gente está conversando sobre a nova ordem mundial, né? Então, assim, o mundo depois da Segunda Guerra virou um mundo bipolar. Na Guerra Fria era Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Aí, com a queda do bloco soviético, até o Francis Fukuyama escreveu o livro lá, O Fim da História, o capitalismo venceu, né? Com a queda do bloco soviético, acabou a Guerra Fria, não tinha mais um oponente, e aí os Estados Unidos se sentiu sozinho, realmente, né? O fim da história, o capitalismo venceu. Foi isso que permitiu essa revolução neoliberal, de dobrar a aposta. A Revolução Neoliberal, eles dobraram a aposta do capitalismo. Só que aí, durante a década de 80 até hoje, veio a ascensão da China. Então, hoje, na realidade, tem um mundo bipolar. Os Estados Unidos e China. Então, tudo que os Estados Unidos faz sob o ponto de vista da estratégia geopolítica, no final, é para afetar a China. Tudo que ele está fazendo é para afetar a China. Então, a gente está caminhando para um mundo bipolar. As pessoas falam multipolar. Não sei se multipolar, eu acho que é muito mais bipolar. Talvez eles falem multipolar por causa da Rússia, mas a Rússia está muito alinhada à China agora, e todos esses passos que eles deram, eles formaram como um bloco ali, tipo Eurásia, né? Descendo ali da parte asiática da Rússia até a Ásia, e a China fazendo vários acordos ali com a Ásia Central, com o próprio continente africano, e o apoio que eles têm ali na parte do Oriente Médio, né? A própria conflito aí com o Irã demonstrou aí que não só a Rússia e a China têm uma forte parceria com o Irã. Então, assim, é um mundo bipolar. Os Estados Unidos agora faz de tudo para enfrentar a China, né? A ascensão econômica da China, eu acho que não vai dar certo, é um caminho irreversível. E o Brasil está no meio dessa... que é um caminho irreversível a China se sobrepor aos Estados Unidos economicamente no futuro? Isso é irreversível. Tornar uma grande potência, a maior potência do mundo. É a principal, né? Econômica, sim. Na verdade, ela já é, quando a gente fala paridade de poder de compra, né? Só não é em dólar, porque não é interessante para a China, como ela é um grande país exportador, ela ainda mantém o câmbio dela sob controle, e aí quando você olha em relação ao dólar, ainda é menor, mas em paridade de poder de compra é muito maior já. Então, qual que é a briga hoje no mundo, né? Os Estados Unidos querendo fazer frente com a China já fechou todos esses acordos ali com as outras potências que poderiam, os Estados Unidos poderiam tentar cooptar, né? Assim, jogadas, eu acho, ignorantes do Donald Trump, porque uma grande potência é a Índia, e aí ele aplicou as mesmas sanções na Índia que aplicou no Brasil. Isso só fez jogar a Índia pro colo da China. Então, isso acabou fechando. A China fechou acordos com a Rússia e com a Índia. Então, tem um grande bloco ali, que eles chamam de Eurásia, que já é sob domínio chinês, sob a influência da China. E aí o grande, talvez ainda um dos fiéis da balança que pode ser a América do Sul. E o líder da América do Sul é o Brasil, né? Então, o Brasil é um agente importante nessa bipolaridade mundial. Tem que saber jogar com isso, porque o próprio Pete Hegseth lá falou que a América do Sul é o quintal dos Estados Unidos. Não podemos deixar a China entrar no nosso quintal. Ou seja, eles acham realmente que é a famosa doutrina Monroe, né? A América para os americanos, eles falam o continente americano todo, né? Na América do Norte, Central e América do Sul. Se fosse só deles, né? Então, o que levou, na realidade, aí a diplomacia brasileira soube jogar com isso, né? Com esses interesses. Eles abriram essa negociação e o Trump, de repente, mudou, né? Falou que agora
pintou um clima, né, com Lula, todo aquele negócio, porque justamente o que a diplomacia brasileira jogou ali, a pulga atrás da orelha dos Estados Unidos, falou, vocês ficam aplicando essas sanções, né, ficar batendo a gente, na verdade, vocês estão ajudando a China, vocês não estão enfrentando a China, né. Foi aquele tipo assim, se você bater demais em mim, eu pulo no colo do outro, né. Que é o que ele fez. Lula soube barganhar, né? Ele soube barganhar. Então, assim, os Estados Unidos fez isso com todos os seus aliados, né? E todos, inclusive a Índia, todos que eram mais alinhados aos Estados Unidos, acabou indo mais para fazer esses acordos com a China. Então, o Brasil está tentando jogar com esse... Você está interessado em mim, você está interessado em mim. É o seguinte, ninguém tem que bater em mim, tem que me agradar. Isso entendeu? tem muito pouco a ver com a coisa personalista do Trump gostar do Bolsonaro, porque se tenta se defender, a extrema-direita defendeu uma narrativa Pessoal, né? pessoal e tal, de interesses ali muito ideológicos. Isso, pelo que você está me contando, me parece muito pequeno perto dos reais interesses americanos nessa relação com o Brasil, né? Muitas figuras, assim, o Donald Trump é um narcisista, né? Um narcisista bilionário. Então, o que ele gosta é de dinheiro, ele não gosta de gente, ele não gosta de pessoa. Então, me espanta, assim, os bolsonaristas achar que ele gostava do Bolsonaro. O Bolsonaro, enquanto ele achava que era útil para fazer um enfrentamento ideológico, porque, obviamente, no final, para os Estados Unidos é melhor ele ter um governo de direita que vai ser muito mais alinhado e subserviente aos interesses americanos. E um governo de esquerda sempre vai ter, em algum momento, um enfrentamento. Vai ter uma posição muito maior de soberania frente aos Estados Unidos. Então ele jogava com o interesse ideológico, está alinhado com o interesse ideológico dele de extrema-direita. Se eu conseguir enfraquecer o governo do Brasil apoiando o Bolsonaro, isso vai ser bom. Fica mais próximo de ter um governo alinhado aos Estados Unidos, mas no limite o interesse dele é dinheiro. Quando ele viu que isso estava prejudicando, e ele teve uma pressão do próprio poder econômico dentro dos Estados Unidos. Porque o Donald Trump ele tem várias... Esse doido, ele sempre tem várias influências, né? Então ele tem um pessoal mais ideológico alinhado ao Marco Rubio, que é um descendente cubano, tem toda uma questão ideológica com a América do Sul, né? Com a América Latina. Então ele tem a parte influência muito ideológica, ele tem a parte da influência das finanças globais, né? Que é o Scott Bessent e o Stephen Miller, né? Scott Bessent, o secretário de Tesouro, trabalhou com o George Soros, né? Um cara de fundos de hedge, de especulação. O Stephen Miller, mesma coisa, é um cara de fundo de hedge, é o principal assessor econômico do Donald Trump, e tem o secretário do comércio que vê a parte do comércio e empresarial. Então o Donald Trump estava sempre jogando com isso. Quando ele viu que mesmo atacando o Brasil ideologicamente, né, aplicando essas sanções, aplicando a lei Magnitsky, não estava surtindo efeito, a parte da influência do Marco Rubio perdeu um pouco de força e a parte empresarial ganhou um pouco mais de influência, até porque vários empresários, inclusive o nosso aqui, né, o Joesley Batista, foi lá e teve acesso ao Donald Trump, né, para falar sobre, 40% da proteína animal que eu produzo no mundo é produzida aqui. Você vai prejudicar os negócios. Então, assim, no final, mandou o interesse econômico, né, o interesse econômico e financeiro. O cara falou, nós vamos perder dinheiro, né? Tipo, então, assim, me espanta os caras acharem que ele gostava do Bolsonaro. Ele gosta de dinheiro, ele não gosta de ninguém, né? Então, a partir do momento que ele achou que o interesse econômico dele era muito mais conversar com o Lula e dar um chute no Bolsonaro, foi o que ele fez, né? Então... E nessa situação dá pra gente classificar que a figura, o Rodolfo falou da questão personalista, que é menos importante quando o assunto é a questão econômica, como você tá falando. Mas agora, trazendo para essa questão personalista, você acha que a figura do Lula perante a sociedade brasileira, já visando 2026 numa potencial reeleição, você acha que ele saiu fortalecido de toda essa questão com os Estados Unidos? Sim, porque, na realidade, uma boa parte dos apoiadores, né, do Bolsonaro ficaram contra ele, principalmente o papel que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, né? É uma coisa de lesa pátria. Lesa pátria. Como é que você faz um discurso, né, patriótico, né, Deus, pátria e família, e na primeira oportunidade você bate continência para a bandeira americana, vai lá e fica pedindo para o outro país prejudicar o nosso, né, estende uma bandeira dos Estados Unidos na Paulista. Então, assim, para as pessoas que não estavam tão radicalizadas, eram de direita, mas estavam tão radicalizadas, eu falei, não bate esse discurso, né? E aí, o que o Donald Trump tem feito no resto do mundo é isso, né? Todo país que ele tem atacado, ele tem fortalecido a oposição, né? Aos interesses dele, né? Foi assim no Canadá, tem sido assim em vários países, né? Então, assim,
porque no final o sentimento nacionalista e patriótico ele é mais forte. E obviamente uma parte dessa direita que apoiava o Bolsonaro acreditava que ele tinha esse posicionamento nacionalista e patriótico, né? E aí foi um movimento que ele falou, não bate, não é, eles não são, né? Então isso fortaleceu bastante o Lula. E o Lula, no resto do mundo, assim, ele é considerado um grande estadista, né? Querendo ou não, a gente gostando ou não, as pessoas gostando ou não, lá fora ele é considerado e a gente vê nos eventos que ele vai que ele é respeitado, né? Ao contrário do Bolsonaro, que ele ia ficava escanteado, né? Era o desmancha-roda, né? Ninguém queria que ele chegasse na rodinha, o pessoal já saía. Ninguém queria receber ele, até porque o Bolsonaro não tinha nada para falar, né? Nada. Até os vídeos que mostram ele tendo o que falar ali, ele dá aquele famoso vídeo lá com o Al Gore, né? Não sei se vocês viram. Isso é uma vergonha. O Al Gore foi lá falar que estava preocupado com o planeta, com a Amazônia, e ele foi lá e começou a rifar a Amazônia para os Estados Unidos. Não, a gente entrega a Amazônia. Quer dizer, assim, mesmo quando alguém dava atenção para ele só falava besteira, né? Então, assim, querendo ou não, gostando ou não do Lula ou do Bolsonaro, são fatos, né? Que você vê. E o Lula é um estadista respeitado no resto do mundo. Obviamente, tem várias falhas, tem várias críticas que a gente pode fazer ao Lula, né? Inclusive, essa que ele soltou aí dos traficantes, né? Serem vítimas dos usuários, isso acabou e, coincidentemente, depois veio a mega operação no Rio. E aí casou para fazer um ataque a ele de tudo que ele tinha falado. Então, talvez o Lula ele tenha um grande defeito, assim, de às vezes falar as coisas sem pensar, né? Falar as coisas no rompante, que acabam o prejudicando. Ele, como um político experiente, eu acho que isso é um defeito que ele já deveria ter corrigido, né?